Boa noite a todos. Hoje nós temos um convidado bem conhecido entre nós, o Francisco Grijó, que eu conheço há algum tempo, lá da Livraria Dom Quixote, e ele vem falar para a gente da Semana de 22 e a modernidade, né? Então, provavelmente das consequências dessa semana, das mudanças ocorridas nessa semana e os desdobramentos disso para a arte em geral e para a literatura brasileira ao longo dos tempos, né? Eu estava falando aqui com ele, assim, para as pessoas que não estão sempre no Psicanálise e Arte, a importância que é para nós escutar o campo das artes, né? E tem uma frase que a gente repete muito, do Lacan, que ele diz que o artista precede o psicanalista, né? Que nisso, na produção artística, ele traça uma via que o psicanalista também vai percorrer, né? Então, uma das preocupações que eu tenho muito na escola e que eu achei que a Semana de 22 trazia um valor ou alguma coisa de importante para a gente, é essa influência dos estrangeiros, né? Assim, como que nós vamos aproveitar isso que vem de fora, mas também reconhecer algo nosso próprio, né? Não só do Brasil, mas de cada um de nós, para fazer a teoria psicanalítica, né? Para fazer a transmissão da psicanálise. Então, são esses ensinamentos que a gente procura, né, nesses encontros. Então, eu passo a palavra ao Grijó, que está com bastante dor de garganta, mas veio assim mesmo para a gente não ter que desmarcar, né, esse encontro tão esperado. Então, eu passo a palavra a ele, você tem o seu tempo de fala e depois a gente conversa um pouco para aproveitar um pouco mais do que você trouxe. Obrigada. Tranquilo, tranquilo. Todos me ouvem bem, hein? Todos me ouvem bem? Sim, sim. Tranquilo. Primeiro, agradecer o convite, né, da Ruth, o convite que foi feito há mais de um mês e que eu topei de imediato, porque acho que é importante dialogar, porque é justamente esse diálogo entre arte e psicanálise que eu vou aprender também muito sobre essa visão que vocês têm sobre a arte. E é bom também porque eu revejo alguns velhos amigos aqui que eu não vi há muito tempo, como Darlene, por exemplo, como Rosânia, e como você, Ruth, né? Que eu não via já há algum tempo. E isso é muito bom. O Ítalo eu vejo sempre, porque Ítalo agora eu faço parte da Academia Espírito Santo de Letras, da qual o Ítalo também faz. E um dia desses estávamos lembrando que eu conheci o Ítalo através de Tião Lírio, que é psicanalista também. Aliás, era psicanalista, né? Acho que ele agora só é psiquiatra. A Cláudia continua psicanalista. Bem, esse convite que eu aceitei de imediato, ele foi aceito de imediato justamente porque é uma das minhas áreas de interesse, que é a área da modernidade e a Semana de Arte Moderna em si, mais particularmente, né? Só que eu penso o seguinte, para que a gente entenda o papel da modernidade, é primeiro fundamental que a gente entenda o que vem a ser modernidade. Porque muita gente acha que modernidade é atualidade, que modernidade é contemporaneidade. Na verdade, são coisas distintas. Eu me lembro quando eu fazia ensino fundamental, uma professora, acho que foi uma professora, não sei se foi uma professora ou se foi um professor, ele diz assim, a história ocidental se divide em Idade Antiga, Idade Média, Renascimento
idade moderna e idade contemporânea. Eu consegui entender tudo, eu consegui entender o que era antigo, o que era medieval. Eu só não entendi por que, a partir de 1490, surge a ideia de modernidade. E eu só fui entender isso muito mais tarde, no sentido de que a modernidade está ligada à busca pelo novo. Mas, ao mesmo tempo que a busca pelo novo, é também a abertura para as novidades. Ou seja, aceitar as coisas novas. Não é só propor coisas novas, mas aceitar coisas que o indivíduo desconhece. E aceitar de forma tolerante, né, de cabeça aberta e assim por diante. E é por isso que as grandes navegações surgem. Elas surgem justamente para se buscar o novo. Qual era a ideia de Portugal, de Espanha, de Inglaterra, né, dos vikings e assim por diante? Era a ideia de buscar coisas novas. O que eles iriam fazer com essas coisas novas é uma outra história. Se eles iriam escravizar, se eles iriam dizimar, se eles iriam aproveitar, se eles iriam dialogar, é uma outra história. Mas a busca pelo novo e a busca por essa abertura é que dá a ideia de modernidade. E aí essa modernidade, claro, ela se aplica a qualquer época da história da humanidade. Desde que se busque essa ideia do novo e haja tolerância para poder absorver o que é novo, isso pode se aplicar a qualquer parte, qualquer época, inclusive agora, contemporânea, inclusive durante a Idade Média, assim por diante. Claro que considerando os limites ideológicos de cada época. Mas, especificamente para falar sobre a modernidade brasileira, é importante também a gente compreender que a Europa já estava na modernidade desde 1870. Enquanto que nós, em 1922, vamos ter esse marco moderno, que é a semana, que é um marco único e exclusivamente didático, é importante a gente compreender, ele é um marco didático, ele é para marcar um determinado momento em que pessoas se reuniram em torno de uma mesma ideia e buscaram o mesmo resultado. Mas a ideia de modernidade, ela já estava na Europa com Thomas Mann, já estava na Europa com Pirandello, já estava com vários outros autores que já traziam a ideia de modernidade. Esse livro aqui é um livro que eu acho que vocês todos conhecem, do Edmund Wilson, chamado O Castelo de Axel. Ele explica muito bem essa ideia, a ideia de que a modernidade começa a partir de 1870, e nesse livro também do Edmund Wilson, chamado Os Anos 20, ele consolida, essa ideia de modernidade é consolidada basicamente nos Estados Unidos. Ou seja, na América, no símbolo do continente americano. Mas a modernidade já existia desde 1870 na Europa. Mas ela vai chegar ao Brasil através de vários autores brasileiros, e principalmente dois deles. Um é o Sérgio Millier, que vivia na Europa, morava na Europa, tinha um espírito moderno, era um indivíduo que ele se comunicava com outros modernistas europeus, em pelo menos 3 línguas, e Oswald de Andrade, que em 1912 ele faz uma viagem até a Europa, e lá ele mantém contato com as ideias das vanguardas. Existe um livro que está aqui na minha estante, mas eu não consegui encontrar, chamado Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro. Esse livro ele é um livro de história, e é um livro também de análise literária, é um livro que explica o contato que Oswald teve com as vanguardas e o impacto que esse contato teve. Oswald entra em contato com os dadaístas, ele entra em contato com os futuristas, ele entra em contato com os cubistas, né? Os surrealistas não, existe inclusive um problema de data aí, porque o surrealismo é de 1924. Então o surrealismo ele só vai chegar ao Brasil enquanto ideia, ele só chega a partir de 1928, 1929, e ele vai inclusive influenciar um outro grupo de modernistas, que é o grupo da segunda fase, com Cecília Meirelles, né, com Jorge de Lima, com Murilo Mendes, que era inclusive um surrealista quase que assumido, Carlos Drummond de Andrade, mas isso é uma outra história. A primeira história é a história da semana. E Oswald de Andrade, em contato com essas vanguardas, ele entende que o papel das vanguardas é ser vanguarda. Ou seja, o papel das vanguardas é inovar. Vanguarda vem da expressão avant-garde, que quer dizer
guarda avançada. Ou seja, o vanguardista que não inova não é um vanguardista. Então, Oswald viu que o papel das vanguardas na Europa era o quê? De romper com uma estrutura que existia, uma estrutura estabelecida, uma estrutura aceita publicamente e uma estrutura que era aceita, inclusive por artistas inovadores, mas que, de repente, encontraram, esses artistas inovadores, encontraram um nicho que era um nicho de inovação. E aí eles se juntaram e criaram, cada um criou o seu ismo, e alguns ismos sobreviveram, outros ismos não sobreviveram. Os três que sobreviveram, que são o futurismo, o cubismo, os quatro, né? O cubismo, o expressionismo, o futurismo e o dadaísmo, esses quatro que sobreviveram, eles vão, em certo sentido, influenciar Oswald de Andrade. E aí Oswald de Andrade volta ao Brasil cheio de ideias e começa a tentar colocar essas ideias em prática. Claro que ele não vai colocar essas ideias em prática sozinho. Oswald vai encontrar seus pares. E alguns dos seus pares já tinham um espírito moderno sem conhecer a Europa, que era o caso de Mário de Andrade. Mário tinha um espírito moderno. Mário era um homem de música, e de música moderna. Embora Mário dominasse a estrutura da música clássica, da música eterna, né? Essa música que se mantém até hoje, ele também conhecia a estrutura da música folclórica. Ele estudava a música tribal. Mário era um adepto da música. Foi professor do Conservatório de Música. E Mário era também um indivíduo muito, muito ligado à ideia de folclore. Era um folclorista, né? Era um dicionarista. Mário se ligava muito a uma estrutura nacional, uma estrutura de brasilidade. E os dois, então, claro, a partir de então, os dois têm um pensamento comum. E, evidentemente, junto com outros vários indivíduos, todos ligados à arte, eles compuseram um grupo de pessoas que tinha o objetivo de fazer alguma coisa nova. Só que é um dado que é importante a gente compreender. Quer dizer, penso eu que seja importante, que é um dado histórico e econômico. As famílias paulistas, as famílias tradicionais paulistas tinham muito dinheiro. E essas famílias tradicionais, elas foram convencidas justamente a bancar ideologicamente a Semana de Arte Moderna, a bancar essa estrutura, essa vanguarda moderna. Né? E consta, pelo menos é o que a história, uma história quase secreta nos diz, consta que o Paulo Prado, que era um aristocrata riquíssimo, ele tinha interesses muito grandes em liberar o café que estava chegando à Europa, o café que estava preso no porto de Hamburgo. E uma forma que ele encontrou foi de trazer para o lado dele Graça Aranha, que era um diplomata brasileiro. E Graça Aranha podia facilitar toda essa história. Então, Graça Aranha e Paulo Prado se unem e, como Graça Aranha tinha esse espírito moderno também, embora participasse da Academia Brasileira de Letras, o Graça Aranha, o que ele faz? O Graça Aranha vem ao Brasil e se une aos modernistas. Se une aos modernistas, ele que era um cara mais velho, um cara que tinha uma respeitabilidade muito grande, e essa união faz com que haja uma legitimidade desses modernistas. Os modernistas, eles devem isso a Graça Aranha. Esse grupo deve isso, porque sem Graça Aranha, provavelmente, eles não conseguiriam ter a visibilidade que eles tiveram. Graça Aranha foi um cara importante, que depois, inclusive até durante a Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade, que era um cara genial, Mário de Andrade debochou muito de Graça Aranha. Debochou e chamava Graça Aranha de mestre, de forma irônica. Ele debochou porque as ideias de Graça Aranha não eram ideias tão modernas assim. E ele sabia também que o interesse em fazer a Semana de Arte Moderna era um interesse também das oligarquias, dos grandes magnatas do café, era um interesse econômico. Transformar o Brasil num país moderno, num país mais atraente, e um país que tivesse, digamos assim, mais peso na economia de exportação para o café na Europa. Então, tudo isso
faz com que se gere a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna tem pessoas ligadas à música, né, Guiomar Novaes e Heitor Villa-Lobos, tem pessoas ligadas à pintura, que é o Dito Cavalcante, o Cândido Portinari, né, a Anita Malfatti. Depois, inclusive, é importante a gente entender como é que a Anita Malfatti participa da semana. Tarsila do Amaral é um equívoco, muita gente acha que ela participou, ela não participou da semana, e muita gente ligada à literatura. Um indivíduo importante ligado à escultura, que é o maior escultor brasileiro, né, que é o Vitor Brecheret, e os caras ligados à literatura, Marco de Andrade, Oswald, Raul Bopp, Menotti Del Picchia, e indivíduos que, ideologicamente, não batiam com Oswald e com Mário, como, por exemplo, Plínio Salgado e Menotti Del Picchia, que eram figuras que mais tarde se aliaram ao integralismo. Eram indivíduos que tinham uma simpatia muito grande por Mussolini. Então, a semana teve essa particularidade no sentido de ser moderna também, porque ela unia vários indivíduos que tinham um objetivo idêntico, mesmo que parecessem, mesmo que fossem indivíduos que não se alinhavam ideologicamente. Mas é aí que há a ideia da tolerância, né? Um tolerava o outro, tendo justamente esse aspecto como um aspecto moderno. A Anita Malfatti é interessante, porque desde 1917 começam as manifestações modernas em São Paulo. A Anita Malfatti faz uma exposição de quadros. Essa exposição, a Anita, que era uma adepta do cubismo, uma adepta ferrenha do cubismo, já tinha feito exposições nos Estados Unidos e na Europa. A Anita faz uma exposição de quadros que é detonada pelos passadistas e, o que é pior, ela é detonada pelo mais influente de todos os críticos de arte do Brasil na época, que era Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, praticamente, ele coloca a Anita numa posição de uma menina que não sabia pintar. E a Anita era uma grande pintora, já respeitada em terras europeias. Então, quando o Monteiro Lobato escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele diz que as ideias de Picasso, as ideias de Georges Braque, são ideias que não sustentam a pintura, ele está mostrando que o pensamento dele não é um pensamento igual ao pensamento dos modernos. Ele é um pensamento que fica preso a uma tradição. E quando o Monteiro Lobato escreve esse artigo, muitos daqueles críticos tomaram esse artigo como verdade e passaram, então, a detonar a Anita. E não só a Anita, mas detonaram também Lazar Segal, que era um grande pintor, era um cara que era bem aceito pela comunidade e que, de repente, por ter se alinhado aos modernos, ele passa a ser um indivíduo execrado. Então, em 17, Mário, por exemplo, em 17, Mário lança um livro de poemas intitulado Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é um livro que, embora traga alguma tradição do século XIX, mas é um livro que já traz uma linguagem diferenciada. E é sempre muito importante a gente entender que literatura não é tema, literatura não é assunto, literatura é linguagem. Você pode falar do mesmo assunto de forma parnasiana e pode falar do mesmo assunto de forma moderna. Pode falar do mesmo assunto de forma barroca e pode falar do mesmo assunto de forma simbolista. Ou seja, literatura é a linguagem que se utiliza. E Mário já trazia alguns aspectos da linguagem, assim como Oswald, né? A linguagem telegráfica, a linguagem aforística. E, a partir de então, começa o grande movimento. Quando eles estruturam a semana, que é em 1922, em fevereiro de 22, 13, 15, 17 de fevereiro, há, por parte da imprensa, um deboche muito grande. Muito grande. A imprensa paulista, poucos da imprensa paulista colocaram a semana como um evento importante. A grande maioria debochou. Inclusive, não sei se vocês sabiam disso, a Semana de Arte Moderna não ia se chamar Semana de Arte Moderna. Ela ia se chamar Semana da Arte Futurista. Mário é que, tendo diferenças com Filippo Tomatis ou Marinetti, né, que era o chefe do futurismo na Itália, ele achou que não se devia colocar futurista, justamente para que as pessoas não linkassem a Semana de Arte Moderna com um grupo de malucos que propunha fechamento de museus,
ou um grupo de malucos que propunha incendiar as bibliotecas, ou seja, dizer não ao passado e buscar o tempo todo o futuro. Então, passou-se a não se chamar, nem cogitaram mais chamar a Semana de Arte Moderna de Semana de Arte Futurista. Mas algumas pessoas da imprensa, justamente para poderem manter acesa a chama do deboche, continuaram a chamar os modernistas de futuristas, porque eles buscavam exatamente o novo. Buscar o novo é um pouco diferente de buscar o futuro, né? Buscar o novo é diferente. O futuro me parece uma coisa mais de previsão, de bola de cristal, de fazer uma coisa que no futuro vai ser importante. Ou seja, se você vai fazer uma coisa agora, para que ela tenha importância somente no futuro, e você tenha consciência disso, isso é uma coisa meio complicada. Mas aí eles fazem a semana, depois de toda essa grande confusão, eles fazem a semana, e a semana não teve como é que eu falo, esse resultado tão positivo. Entendeu? Por quê? Por que as vanguardas na Europa, elas foram bem aceitas relativamente? Por quê? Porque quando os vanguardistas europeus mostraram o resultado do trabalho, houve por parte do público um olhar moderno também. Qual foi o olhar do público? Vamos ser tolerantes, vamos ver até onde isso vai, vamos ver qual é a proposta deles, vamos abrir nossa mente e nosso coração. Isso na Europa. Claro que houve os detratores, sem dúvida alguma. Mas no Brasil, numa cidade como São Paulo, uma cidade cheia de imigrantes, uma cidade onde muita gente pensava diferente, uma cidade que estava começando a se tornar cosmopolita, e uma cidade muito ligada à força do interior, à força da agricultura do interior, ela não tinha muita, vamos colocar assim, ela não tinha muito discernimento sobre a ideia de modernidade. Então, ela foi muito desconfiada para a semana. Enquanto, por exemplo, o Mário estava dando uma palestra na Semana de Arte Moderna, pessoas da plateia ficavam assoviando, ficavam urrando, ficavam miando, relinchando. Né? O que fez dar essa aura de respeitabilidade foi justamente a palestra de Graça Aranha, que fala sobre o que é a estética da arte moderna. E há uma história que não é confirmada até hoje. Eu já busquei, eu sempre quis saber se essa frase era realmente verdadeira. Alguns historiadores dizem que sim, outros que dizem que não. Esse historiador aqui, ó, Francisco Alembert, desse livro aqui, esse é o melhor livro que eu conheço especificamente sobre a Semana de Arte Moderna. Ele diz que essa frase não existiu, de que alguém teria virado para Graça Aranha, porque o público podia fazer intervenções. E perguntou, olha, o senhor está falando aí da modernidade, né? O senhor que teve contato com a Europa, o senhor está falando que a modernidade é necessária, mas o senhor faz parte da academia. E como é que fica a academia nessa história? E o Graça Aranha teria dito, né? Eu sou da academia e a academia tem que se adequar à modernidade. Se a academia não se adaptar à modernidade, então morra a academia. Ou seja, ele estava trazendo já uma ideia de dizer, olha, esquece o passado. Nós temos que buscar essa inovação. Vamos nos alimentar do elemento do passado, vamos aprender com ele, mas nós temos que trazer a ideia de inovação e a mais importante entidade literária do Brasil, que é a academia, ela tem que apoiar esse grupo. Foi o que ele disse. Mas alguns historiadores dizem que ele disse isso, outros dizem que ele não disse. Então, fica sempre, o que é mais interessante até, né? Fica sempre a dúvida se ele falou isso ou não. E a semana correu. Né? A semana teve exposição de quadros, a semana teve exposição de esculturas, teve muitas palestras. A semana proporcionou um diálogo entre história, folclore, proporcionou um diálogo sobre literatura, leitura de poemas, a leitura do grande poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira participou da semana metonimicamente. Ele não participou de corpo presente, né? Ele estava com problemas de tuberculose, e ele teve de, salvo engano, ele teve de sair de São Paulo, que era fevereiro, né? Uma época quente, ele sair de São Paulo e ir para um lugar mais frio.
Mas ele mandou um poema que foi lido inclusive pelo Raul Pop. Esse poema se chamou Sapos, né, que todo mundo acha, muita gente conhece, né? Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, à luz os vislumbra. Esse poema é uma crítica muito bem-humorada, mas e ao mesmo tempo muito ácida aos parnasianos. Né? Aparece o sapo-boi, o sapo-rei, o sapo-tanoeiro, que são a tríade parnasiana, né? Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. E aparece no final do texto o sapo-cururu, que é o poeta modernista, que enquanto fazem a festa, o sapo-cururu fica quietinho, até que o sapo-cururu vai reivindicar o lugar dele, que é justamente a ideia de modernidade. E aí começa, então, o modernismo. Isso aí, claro, que eu acho que é importantíssimo que a gente entenda, é que não dá para você ser moderno dentro de casa e fora de casa não ser. Não dá para você ser moderno com o seu amigo e ser medieval com os seus inimigos. Ou você é moderno em tudo, ou você é medieval em tudo. A modernidade é um estado de espírito. A modernidade não é um emblema que você usa e que você pode tirar dependendo do local que você vai. A modernidade é um estado de espírito. Então, a modernidade ela começa a partir de 1922, em termos didáticos, ela começa e se estende até 1928. E é aí que entra uma grande questão. Essa primeira parte da modernidade, que vai até 1928, é aí que entra a questão que você falou, Ruth, logo no começo, a questão do estrangeiro. Porque Oswald de Andrade, em 1924, vendo que as coisas estavam desandando, Oswald de Andrade ele cria um manifesto, chamado Manifesto Pau-Brasil, que é um manifesto que se volta para o Brasil, para as ideias brasileiras, as ideias originais brasileiras, de resgatar a figura do índio, de falar sobre as florestas, de falar sobre a cultura original que existia no Brasil. Isso em 1924. Só que Oswald, no próprio ano de 1924, ele nunca deixou de dizer, olha, nós não podemos viver isoladamente. Existe uma cultura brasileira, que é uma cultura que vem do europeu, português, vem do africano e vem do nativo. Então, nós já estamos misturando tudo quando nós botamos África e Europa na nossa cultura. Então, já é uma mistura. E quando ele faz isso, ele se sente muita vontade fazendo isso, criando o Manifesto para o Brasil, um outro grupo, mais ligado, inclusive, aos fatistas, chefiado por Plínio Salgado, Menotti Del Pique e Adele, Guilherme de Almeida, que era um cara bacana, Adele também, e eles criam um grupo, que é o Grupo Verde e Amarelo, que vai contra Oswald. É um grupo também de valorização do Brasil, de valorização do elemento nacional, mas é um grupo que vai contra essa ideia de que o Brasil precisa se conectar ao resto do mundo. E aí Oswald, aí a coisa começa a ficar complicada para Oswald também. Vai ficar complicada para os modernistas ao lado de Oswald. Aí Oswald, em 1928, cria um grande programa. Seria por um viés nacionalista, esse outro grupo? Sim, é a ideia nacionalista. O Manifesto Verde e Amarelo, o Manifesto Verde e Amarelo, desculpa, o Manifesto Pau-Brasil, ele é nacionalista. A ideia dele é valorizar o Brasil. O Manifesto Verde e Amarelo também. Só que o Verde e Amarelo dizia o seguinte, é preciso de ter pureza. Porque Oswald sempre dizia, é fundamental que haja conexão com outras culturas. E o Manifesto Verde e Amarelo diz que não, que o Brasil tinha que se sustentar por ele mesmo. E aí é que Oswald vem, em 1928, e cria o movimento antropofágico. Só que a antropofagia, vocês sabem, talvez até melhor do que eu, antropofagia não é canibalismo. Você que é professor de biologia sabe disso. O canibalismo é uma espécie como a outra. Quando uma barata come outra barata, é canibalismo. E o canibalismo existe para alimento. A antropofagia, não. A antropofagia é um símbolo. É comer a carne acreditando que se... Primeiro que é comer a carne humana, antropos, acreditando que se vai, evidentemente, adquirir a parte boa que essa carne tem. A coragem, a bravura e assim por diante. Uma coisa que Gonçalves Dias já havia trazido lá em Juca-Pirama, no romantismo brasileiro. E Juca-Pirama é um dos clássicos da literatura antropofágica. Não a literatura antropofágica de Oswald, mas uma literatura que fala sobre antropofagia. E aí Oswald, então, vai e cria o movimento antropofágico, que tem como lema
um deboche, né? Uma brincadeira que ele faz, um trocadilho que ele faz com Shakespeare, que é o to be or not to be, that's the question. Ele cria para to be or not to be, that's the question. Ou seja, devemos ou não devemos nos assumir enquanto índios antropófagos? Devemos ou não abrir nossa boca, comer a cultura europeia e norte-americana, cuspir fora o que não interessa e fortalecer a nossa cultura? E, a partir de então, ele vence a batalha contra aqueles que achavam que o Brasil tinha que viver isoladamente. É a antropofagia que vai fazer Oswald, então, deslanchar. E, claro, é a antropofagia que vai, mesmo que não assumidamente, mas vai sustentar a segunda fase do modernismo, que é a segunda fase poética, né, com Drummond, Cecília Meirelles, etc., vai, num certo sentido, alimentar a prosa de 30, com Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, e vai chegar até o seu limite com o tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Por exemplo, sem a ideia de antropofagia, não haveria poesia concreta. O concretismo, que começa nos anos 50, com os irmãos Campos e com Décio Pinhatari, ele tem uma base muito grande na poesia espacial, a poesia espacial de Cummings, nos Estados Unidos, de 1919, e ele tem também uma ligação forte, acabei de esquecer o nome do poeta, é um poeta francês, que não é francês, ele na verdade é italiano, mas ele tem um nome francês, né? Que é autor de As 11 Mil Varas. Não, é o autor de... O livro dele está por aqui. É o autor das 11 Mil Varas, é o autor... caramba! Enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. É autor de Dom Juan. Esse autor é o cara que vai escrever poemas espaciais e vai trazer esses poemas espaciais para a cultura europeia. Esses poemas espaciais vão influenciar o Cummings, que, por sua vez, vai influenciar os poetas concretos. Ou seja, a ideia de influência é uma ideia de deglutição. A ideia de influência é uma ideia antropofágica. Então, Oswald tinha toda a razão no que diz respeito à antropofagia. Você está falando de Apollinaire? Guilherme Apollinaire, que era, na verdade, italiano. Né? Ele era italiano, mas ele escreveu, ele tinha um nome frio, eu acho que ele era filho de francesa. Sim. E o Apollinaire que escreve, né? Ele escreve poemas, vários poemas dele são poemas visuais. Ele é que começa a fazer isso. Agora, claro, né? Na verdade, em literatura não existe quase nada de novo. Gregório de Matos, no século XVII, já fazia poesia concreta. Né? Só que, como Gregório ficou calado, né? Quase não se falava nele, durante os séculos XVIII e XIX, só no século XX, que foi se falar em Gregório, é que se descobriu que alguns poemas de Gregório eram poemas que tinham essa ligação com a poesia concreta. Mas a poesia concreta sistematizada é com os irmãos Campos mesmo, na década de 50 do século XIX, do século XX. Mas a antropofagia ela chega ao seu momento mais popular com o tropicalismo, com Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são chamados de neo-antropofágicos ou neo-antropófagos. Porque a ideia de tropicalismo era exatamente essa. Era deglutir o rock, era deglutir o mambo, era deglutir a literatura, era sair deglutindo tudo aquilo que eles consideravam importantes para poder criar justamente... minha imagem saiu aqui. Minha imagem saiu. Não, para nós a gente está vendo você. Nós estamos te vendo. Estão me vendo? Nós estamos te vendo. Eu não estou me vendo, não. Mas a gente está. Vou ver se eu fecho aqui. Agora estou me vendo. Agora eu vou ter me ver. Então, o tropicalismo ele é o que mais popularizou, num certo sentido, para essas novas gerações, é o que mais popularizou a antropofagia. Quando eu falo novas gerações, é a minha geração, de 60 anos hoje. Porque essa garotada hoje está ouvindo muito pouco Caetano Veloso e Gilberto Gil e está ignorando que a internet é altamente antropofágica, que eles são altamente antropofágicos no dia a dia deles. Né? Quando um aluno meu fala, brother, eu falo, isso é antropofagia. Né? Quando você usa uma terminologia
estrangeira dentro do seu conceito, dentro do seu discurso, e essa coisa é uma coisa corriqueira, isso é algo antropofágico. Eu falo isso para eles. E a antropofagia é a única saída para a arte. Não existe uma outra saída. Uhum. É a conexão. É a conexão. Porque se não houver essa conexão, a arte desmorona. Ela precisa se alimentar uma da outra. Ela precisa se comunicar uma com a outra até para que haja a evolução dela. Se é que a arte precisa realmente evoluir. Agora, olha só, eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, desde que eu saiba, eu posso dialogar com vocês. Em termos históricos, basicamente isso. Eu vou começar. Só vou dar um toque. Para quem quiser bibliografia, esse livro aqui é espetacular. Qual é? O Mundo Moderno. De quem? O Mundo Moderno, de Malcolm Bradbury. Esse cara, Malcolm Bradbury, ele é um dos maiores estudiosos de modernidade do mundo. Esse livro. O Mundo Moderno é bem interessante. Esse aqui, que é também dele. Esse aqui é o livro definitivo. É o livro sobre modernismo. É do Malcolm e do James McFarland. São dois professores que trabalham esse livro. Que trabalham a ideia de modernidade. Esse livro aqui é ótimo, né? Breve História da Arte, que é o clássico, né? Que fala muito sobre modernidade. Esse aqui é uma delícia de ler. Dada, Arte e Anti-Arte, porque é um livro que fala sobre as vanguardas europeias. E esse livro aqui, que é uma maravilha para quem quiser entender como é que a Europa ela criou a modernidade. É Paris, Boêmia, Cultura Política e os Limites da Vida Burguesa de 1830 a 1930. E tem, claro, isso aqui. Isso aqui é uma raridade. Isso aqui é a revista Antropofagia. A primeira e a segunda edições. A revista Antropofagia. Todas elas estão aqui. São as duas. Isso aqui a gente não encontra mais, não. Eu comprei há muitos anos e é uma delícia de ler. Leio de vez em quando e me divirto muito. E agora eu estou aberto a vocês, se eu puder ajudar de alguma maneira. Tá. Olha só, eu aproveitei bastante da sua fala e gostei muito dessa questão que você falou, que a única saída para a arte é a apropriação e a antropofagia, né? Porque eu vejo que isso tem muito a ver com a transmissão da psicanálise também, né? Ou vamos aula, daqui a pouco eu te ligo. Ou vamos nos apropriar dos clássicos, né? Freud e Lacan, e deglutir isso para fazer algo de novo, ou isso fica muito parado, né? Nós temos que fazer uso disso, uso e a apropriação e o novo uso, né? Em vez da repetição. Então, fala um pouquinho mais dessa questão da apropriação, assim, na literatura. Olha, eu não sou nenhum especialista, evidentemente. Eu acho que eu não sou especialista em nada, né? Mas eu me interesso muito por psicanálise, embora compreenda muito pouco. Mas eu me lembro de que Freud, que é um escritor de primeiríssima linha, embora eu só tenha lido Freud em tradução, o Freud se utilizou de Dostoiévski, se utilizou de Shakespeare, né? Se apropriou justamente para confirmar aquela ideia que mais tarde Lacan falava, né? Os escritores eles são anteriores aos psicanalistas. É porque a literatura, creio eu que se tivesse existido, se tivesse uma maior penetração, o cinema também teria influenciado muito o início da psicanálise. Mas a literatura ela influencia porque ela cria situações que podem ser apropriadas por outros segmentos. A literatura cria situações que podem ser apropriadas pela economia, pelo cinema, pela psicanálise, pela política. Então, eu acho que não há saída fora da antropofagia, não há saída porque não há nada de novo para ser feito. Ninguém consegue fazer uma coisa nova em algumas artes, né?
Eu creio que no cinema se consiga, porque o cinema tem um grande aliado, que é a tecnologia. Então, a tecnologia ela pode proporcionar imagens com as quais a gente nem sonha. Mas, e como o cinema, o elemento fundamental do cinema é a arte, é a imagem, é possível que o cinema traga coisas novas. Mas a literatura, a literatura tem um elemento muito limitado, que é a palavra. A palavra, as combinações de palavras são ilimitadas. Porém, as palavras são limitadas. E todas as histórias são contadas, né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o Zé Carlos de Oliveira, né, o Carlinhos de Oliveira, o grande cronista, na época que ele esteve aqui na UFES, nos anos 80, como escritor residente, e a gente conversando sobre literatura policial, e ele disse, olha, só existe uma história contada até hoje. É aquele romance policial em que o culpado é o leitor. Aí nós rimos, né? eu e ele rimos, mas depois, Debson Jorge Afonso, que é um escritor que mora no Ibis, lá em o Ítalo deve conhecer, o Debson, ele escreveu um conto no qual o leitor é uma espécie de assassino, ou pelo menos suspeito de assassinato. Então, o Debson, que é o único exemplo que eu conheço de ter feito isso, o Debson ele acabou criando um texto literário que dissolve essa ideia de que existe alguma coisa nova para ser criada. Não há literatura, não há mais nada. Então, o que se faz? Recriação. E essa recriação, ela ganha importância, ela ganha valor, e aí entra até o valor psicanalítico, né? Quando ela é antropofágica, quando ela tem a honestidade de se conectar e dizer, eu estou me conectando. Entendeu? Aí sim, ela evita o plágio e ela assume que não há nada que possa ser feito de novo. E ela é valorizada por isso. A música também. A música é outra coisa. Eu me lembro que uma vez eu lendo um livro sobre Johann Sebastian Bach, o biógrafo das obras dele, né? Dizendo que Bach era definitivo. O que viesse depois dele ia ser muito parecido com ele. E como Bach foi o cara que estabeleceu a base harmônica da música, na verdade, todo mundo que usa a harmonia acaba numa relação antropofágica com Bach. Mesmo que nós estejamos no século XVIII, né? Século XVII, XVIII. Então, não existe vida artística honesta fora da antropofagia. Penso eu. Claro que eu posso estar falando uma retumbante besteira, aí, de repente, o Malcolm Bradbury vem e fala comigo, olha, Grijó, você não sabe o que você está falando, e eu acho que isso aqui é bacana, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito com o qual eu trabalho, que, por mais que eu leia, quanto mais eu leio, mais eu solidifico esse meu conceito. Mas é claro que esse conceito pode ter refutações, sem dúvida alguma. Mas eu acho muito difícil fugir dessa apropriação. E ela tem que ser feita de forma honesta, tem que ser feita por vários artistas, artistas plásticos que fazem a antropofagia, que antropofagizam a literatura, a música, músicos que antropofagizam a escultura. Isso é muito bonito, isso é muito rico, isso é o que faz a arte sobreviver. Isso é um pensamento meu, tá, Ruth? Que, inclusive, eu estou aqui diante de pessoas que lidam também com inteligência e com pensamento, e que podem, claro, refutar isso aí sem nenhum problema. O Grijó, Pode falar? Ele estava falando e eu imediatamente fui associando com uma frase do Lacan, que ele diz que é preciso prescindir do pai a condição de servir-se dele, né? Assim, e aí quando Lacan fala desse pai, né, a gente pode pensar o pai como uma espécie de referente, né? Assim, é esse que eu me coloco
enfim, que eu coloco como um referente, né? Assim, para eu prescindir dele, para eu me separar dele, eu preciso me servir dele necessariamente, né? Não há uma coisa sem a outra, assim. E eu creio que quando você vai falando da literatura, isso também está muito colocado, né? Assim, não tem como se inventar algo absolutamente novo sem a gente se servir do que já está aí, né? Assim. Uhum. Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia. Existem grandes. Eu fico. Pode falar, existem grandes obras, né? Que você vai lendo e você vai fazendo conexão com outros. Muitos clássicos você lê e você vai encontrando ali, às vezes, cenas assim tão idênticas, né? Que é impossível que não tenha sido realmente uma referência. Assim, uma então, apropriação ou uma referência. Isso. Então, eu estou me lembrando até aqui, né? Aquele escritor nosso capixaba, né? Que escreve a Folha de Era. É impressionante no texto dele como ele vai juntando aí de vários autores, mas ele faz aquilo assim abertamente. Ele não faz o menor segredo daquilo, né? E ele vai então colocando cenas de outros, de autores assim clássicos e tudo, e cenas de clássicas ali, de literatura clássica mesmo, super conhecida, né? E a gente não tem a menor dúvida que é disso que se trata. Eu acho que é importante, é interessante. Mas uma outra coisa que eu me lembrei aqui, e que ele tem uma... declara, né, Celeste? Ele declara no livro é o Santos que é Neves. que ele fez. Reinaldo. É o Reinaldo interessante. Eu acho uma coisa interessante, que é onde entra a importância do leitor. Porque o leitor que não domine o conceito, não tenha a informação sobre a obra primordial, ele não valoriza o texto por isso. Você está valorizando porque você conhece. Então, exatamente, mas é muito gostoso você reencontrar ali. Exato. Né? É muito gostoso. Isso. Então, é um triângulo. É um triângulo amoroso. Esse triângulo amoroso entre leitor, livro e autor é que faz a literatura ser de erotismo que essa se fonte trata. tão importante. É de erotismo que se trata. É de... Como é que é? Erotismo. Erotismo. Então, mas agora eu peguei uma fala sua Isso. no início lá, né? Que o Lacan diz assim, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Você falou que as linguagens são muitas, né? E que literatura não se trata de assunto, né? Literatura é linguagem. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Achei muito interessante. É muito simples. O texto literário ele tem muito valor pelo que ele fala, sem dúvida alguma, né? Uma história interessante, com bons personagens, né? com uma trama interessante. Agora, o mais importante não é a trama em si, mas como o autor elabora essa trama através da linguagem. Literatura não é o tema, não é o assunto. Porque vamos pegar um assunto aqui, um assunto bacana, que vocês gostam muito, penso eu, né? A relação da mãe com o filho, da mãe com o filho. Ou com a filha. Que tem Nós estamos vendo isso. isso. Ou com a filha. Ou isso. Um escritor que tenha um olhar romântico sobre esse assunto, ele vai escrever de uma maneira. Um escritor cuja mãe o tratou muito mal na infância, por exemplo, ele vai tratar de outra maneira. Um indivíduo que não tem mãe, que cresceu só com a figura do pai, ele vai tratar de outra maneira. Ou seja, para cá, a história é a mesma, relação da mãe com o filho. Mas cada um vai utilizar um tipo de linguagem que vai gerar uma abordagem diferente. Mas, acima de tudo, é a linguagem. É a maneira como o texto chega ao leitor. E como é que ele chega, como é que ele sai do autor sai do autor? Ele sai através de linguagem. E como é que ele chega ao leitor? Através de linguagem. Literatura não é o tema, não é o assunto, não é. Literatura é a maneira como se escreve. Vamos imaginar, eu sou um escritor e tem ao meu lado um engenheiro que nunca escreveu uma linha. Nós dois vemos o mesmo acidente no meio da rua.
Eu, que sou acostumado a escrever, vou escrever de uma maneira. Ele que não está acostumado a escrever, vai utilizar outra linguagem. Como eu sou acostumado à linguagem literária, ou seja, a linguagem que tem recursos literários, eu posso transformar aquilo que eu vi em literatura. Vai ser mais difícil para um engenheiro que não está acostumado com aquele tipo de linguagem literária criar literatura, a não ser que seja por acidente, né? Mas literatura é linguagem. E eu sei que a linguagem, para vocês, psicanalistas, é fundamental. Fundamental. Eu entendo isso. Eu nem entro muito nessa seara, porque eu acho dificílima, né? A maneira como eu tenho uma mulher psicanalista, sei que é uma coisa muito difícil estudar Lacan, estudar a linguagem, estudar a maneira como ele se expressa. Eu me lembro que nos anos 80 a gente brincava, inclusive lá na Don Quixote, a gente brincava sobre o lacanês, né? Eu me lembro que eu ganhei, não sei por que alguém me deu os escritos de Lacan. Eu acho que a pessoa que me presenteou, eu acho que vai pensar assim, esse cara um dia vai ser psicanalista. Não vou ser psicanalista nunca. Né? E eu ganhei os escritos, que saíram pela editora Perspectiva, todo mutilado. E eu fui ler e eu não consegui sair da segunda página. E olha que a primeira página era em branco. Né? Eu não consegui sair da segunda página, porque eu não entendia. Aí eu falei, olha, isso aqui é lacanês, isso aqui eu não consigo entender. Né? E aí eu me lembro que, coisa assim, de uns 2 anos depois, eu li uma frase que eu adorava falar para os lacanianos, né? Mas gostava de falar porque eles ficavam putos. Depois eles passaram a ficar mais putos, então eu parei de falar. Eu falava assim, que tudo aquilo que é fácil de escrever é difícil de ler, e vice-versa. Tudo aquilo que é muito difícil de escrever é fácil de ler. Se Lacan escreveu aquela coisa difícil de entender, é porque é moleza escrever aquilo, é só enfiar um monte de palavra ali. Claro que, obviamente, era apenas uma provocação. Né? Evidentemente, Lacan é um dos grandes pensadores do século XX, né? Da segunda metade, pelo menos, do século XX, é um dos grandes pensadores, respeitado, etc, sem dúvida. Mas é por aí. Essa questão da linguagem é isso mesmo. Eu continuo achando isso. Literatura não é o que você escreve, mas como você escreve. Renata está com a mãozinha levantada. Abre o som. Abriu o microfone, Renata. Acabei de abrir. Bom, boa noite a todos, em especial nosso convidado, Grijó. Eu não pude acompanhar desde o começo, eu estava agarrada no trânsito, enfim, mas cheguei a tempo de pegar algo da sua apresentação, da sua fala. Vou voltar à questão a arte, né? Sobrevive da antropofagia, né? Você diz a literatura, você diz isso, a importância da antropofagia. Eu queria pensar com você, refletir com você, como é que fica o estilo, né, desse que devora, né, os traços do outro, né, e vai cuspir aí algo Você, de alguma forma, você já respondeu quando você diz o como fazer, o como escrever, né? Você já introduz algo do estilo aí, de alguma forma. Mas quando você brincou com o texto do Lacan, que é um lacanês, ele pode provocar, às vezes, no leitor uma baita de uma anorexia. Você não suporta se devorar o texto, né? Para cuspir algo de novo. E penso eu que o estilo aí, né, é uma reflexão, se ele não toca justamente nas brechas do texto que a gente devora do outro, porque quando o texto é completinho demais, né, você não come um pouco do vazio nesse texto, você não tem condição de depositar o seu estilo, aquilo que só você poderia escrever a partir do que você devorou do outro. Então, se você pudesse comentar um pouco a respeito disso, eu te agradeço. Olha, eu acho que não existe texto completo. Eu acho que não existe texto completo, nem para o escritor, sempre vai estar faltando alguma coisa, e nem para o leitor, porque o leitor é a criatura, é o subjetivo, né? Ele vai ler o livro de acordo com o que ele é.
A gente não lê um livro como o livro é. A gente lê um livro como nós somos. Claro. Né? A gente não vê o mundo como a realidade é. Nós vemos o mundo como nós somos. É a nossa maneira de olhar. Então, eu acho que nunca será um texto completo. Eu acho que as brechas, elas são inevitáveis. Eu acho que fica uma brecha quando você diz, pô, que texto maravilhoso, e você continua pensando nele, tem alguma coisa aí, há uma brecha. Quando você diz, eu acho que esse texto aqui faltou alguma coisa, há uma brecha. Quando você diz que o texto é ruim, quando ele é bom, quando ele é maravilhoso, eu acho que toda opinião, toda visão que a gente tem, ela é em cima de faltas. Né? O livro nunca vai ser completo. A obra de arte nunca vai ser completa. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Louvre, primeira e única, fomos ver a Mona Lisa, né? Eu fiquei decepcionado, porque a Mona Lisa é pequenininha, né? E aí eu me lembro que havia 2 brasileiros perto de mim, e um brasileiro falou assim, cara, essa mulher é cara da minha tia, e eu odeio a minha tia. Na hora que ele falou isso, eu achei interessante. Não, porque interessante. Foi a visão que ele teve da Mona Lisa. E a mulher que estava com ele falou assim, é porque você não observou a paisagem por trás. Ou seja, ela provavelmente não se preocupou com o sorriso da Mona Lisa, com o retrato da Mona Lisa. Para ela, o mais interessante foi a paisagem. Então, estavam 3 pessoas ali, 2 se conheciam e uma não os conhecia, cara, eu. Cada um teve uma visão diferente sobre a obra. E cada uma deixou um buraco. Porque eu, a partir do momento que eu olho para o sorriso da Mona Lisa, eu deixo o buraco da paisagem. Na hora que ela olha para a paisagem, ela deixa o buraco, né, do sorriso. E o rapaz, quando olhou, falou que a mulher era a cara da tia dele e ele odiava a tia, ele está com uma cratera na vida dele na hora de olhar para a Mona Lisa. Então, penso eu que não existe a obra de arte completa porque nós não somos completos. Porque a obra de arte não existe sem a nossa visão. Né? Sem a nossa visão, sem a nossa visão pessoal, a nossa subjetividade, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Que é a nossa visão do mundo. A gente nasce da momento que a gente morre. Por isso que eu explico para os meus alunos que quando se fala em arte objetiva, isso é uma brincadeira. Eles usam para efeito de vestibular. Porque não existe nada neste mundo, neste planeta, que seja objetivo. Porque tudo depende da maneira como a gente vê. Então, se tudo depende da maneira como a gente vê, não há objetividade. Né? Nem a ciência. O que há é uma maneira de olhar para o objeto e assim. Isso. A realidade é sempre vocês entendem mais do que eu sobre isso. Eu sei. A realidade é sempre psíquica, já dizia Freud, né? Mas o que eu estou assim, insistindo um pouquinho mais, assim, tem texto que você devora e aquilo te faz mal, você fica ruminando uma eternidade, fica ali na memória péptica, como diz o Nietzsche, o tempo não anda, você fica com aquilo e você não cospe nada de próprio, de singular. É nesse sentido que eu pensei, assim, estou querendo pensar aqui junto com você, esses textos onde tem mais brechas, se ele não provoca no leitor uma possibilidade mais inventiva, uma certa autoria maior do que esses textos. Depende. A gente não pode, penso eu, que a gente não pode generalizar. Eu não sei o que a brecha pode fazer no leitor. Ler um texto que deixa o cara angustiado demais, o que isso provoca nele? O que esse texto vai representar para ele? Vamos imaginar, duas pessoas, uma seja muito feliz com o pai dela e a outra tenha um pai ausente. As duas leem Hamlet. As duas vão ler Hamlet, cada uma vai ler de acordo com o que ela é. E essa brecha, e é um texto que é considerado o texto dramático mais bem estruturado da história da literatura. Hamlet é a obra máxima da cidade, né, do teatro, segundo os especialistas. Né? Então, ao ler Hamlet, cada um tem uma visão e cada brecha vai provocar em cada pessoa. Eu acho que sempre depende do leitor. Eu acho que eu não consigo te dar essa resposta, porque eu acho que essa resposta não existe. Penso eu, né? Cada leitor só consegue ler com repertório. Minha filha mais nova. Opa! Que lindinha. Minha filha mais nova, de 5 anos. Que lindinha. Lindinha. Mas, o Grijó, olha assim, só para complementar isso daí, eu penso o seguinte,
que cada leitor só pode ler com o repertório que ele porta. Não tem jeito. Sempre, sempre. Não é? Sempre. Né? É o repertório do leitor que vai fazer a interpretação, né? Por isso que eu fico pensando assim, se a interpretação tem limite, né? Se a interpretação tem limite, porque se cada um vai ler com o repertório que tem, a interpretação é ilimitada, não é? Então, tem Óbvio, texto sem bom, dúvida. tem texto bom e tem texto ruim. Posso falar? Quem pode dizer isso? Boa pergunta. Olha só, Boa pergunta, eu acho que sim. Eu acho que sim, o Ítalo. Eu acho que sim. Sabe por quê? Eu me lembro que há uma discussão sobre música, e aí qualquer indivíduo de qualquer gênero, o funkeiro, o rapper, o músico clássico, o bluesman, o jazzman, o cara diz assim, não existe música ruim. Existe a música que você gosta ou a música que você não gosta. Eu discordo veementemente. Eu acho que existem parâmetros rítmicos, melódicos, harmônicos que enriquecem a música. Nem todo mundo consegue compreender e visualizar isso ou ouvir isso aí. Mas existe a boa música e existe a má música. A música é feita com recursos muito básicos e recursos muito, muito precários. Recursos intelectuais que eu estou falando. Tá? Não estou falando de recursos técnicos, não. Então, assim como eu acho que existe boa música, existe boa literatura. Existem literaturas inventivas, literaturas que se levam a sério, literaturas que têm um repertório vocabular, um repertório irônico, um repertório de respeito ao leitor. Essa literatura é melhor do que a literatura vira-página. Entendeu? Claro que, olha, desde o primeiro segundo que eu falei aqui até agora, eu estou sujeito a falar besteira e estou sujeito, claro, a debates. Eu não acho que seja muita besteira, porque eu estudei muito para isso, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa falar algumas asneiras de vez em quando. Mas a ideia do debate ela é importante. Eu quero ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, inclusive de searas tão diferentes, como no caso da psicanálise. Mas eu acho que existe, sim, o texto ruim e o texto bom. Existe a boa literatura e existe a má literatura. Aquela literatura que é mal feita, que é mal estruturada, cujo vocabulário é um vocabulário básico, cheio de clichês, lugares comuns, uma literatura que se repete, uma literatura em que o escritor não sabe como lidar com os pronomes, ele sai repetindo. Se não for algo intencional, se não for algo para representar um determinado nicho social, é uma literatura ruim. Entendeu? Porque ele pode estar representando um caipira. Ele não vai colocar o caipira falando como se fosse um juiz de direito. Ele vai ter que colocar o caipira falando como caipira. Mas existem, penso eu, existem adequações que você faz ao texto. E a literatura, penso eu que sim, que existe literatura boa e literatura ruim. Por isso aqui, penso eu também, quando alguém chega para você que é um poeta de primeiríssima linha, se alguém chegar para você e te entregar um livro de poemas de J.G. de Araújo Jorge, você nem lê. Porque você sabe que não é uma poesia de qualidade. Mas se alguém chegar para você e falar assim, eu sei que você nunca leu um livro de William Butler Yeats, você vai dizer, eu nunca li, mas é um cara que tem uma respeitabilidade, né? É uma figura icônica na poesia. Então eu vou ler. Por que você vai ler, já que a pessoa acha que não existe literatura ruim ou boa, por que ela escolhe Yeats e não escolhe J.G. de Araújo Jorge? Entendeu? E outra coisa que eu acho muito importante, agora é que eu sei que mexer nisso aí é um vespeiro. Eu acho que a grande literatura, e eu diria até que a grande arte, ela se perpetua. Ouvir, o cara que ouve Chico Buarque de Holanda com 15 anos, ele tem um impacto. Quando ele ouve Chico Buarque de Holanda com 25 anos, ele tem mais impacto ainda. Quando ele lê Chico Buarque de Holanda com 50 anos, ele tem mais impacto ainda. Ou seja, quanto mais ele se alimenta de conhecimento, quanto mais ele amadurece intelectualmente, mais ele percebe nos grandes autores elementos que ele não tinha percebido 30 anos antes.
Esse é o verdadeiro autor. Eu concordo. Por Esse isso é o que, de vez verdadeiro, não em é quando, aquele eu que é leio datado. Geni. Eu escuto Geni. Joga pedra na Geni. Que é uma obra-prima. Cada vez Que, inclusive, isso me ensina algo. Óbvio. Então, se o indivíduo lê, se o indivíduo, independentemente do gosto musical, se ele, por exemplo, ele ouve com 15 anos, ele ouve Titãs. Vamos colocar lá nos anos 80. Titãs teve um impacto tremendo sobre a garotada nos anos 80. Mas quando o cara chegou aos 40 anos, ele pode até guardar os Titãs no coração dele. Mas ele já, se ele evoluiu intelectualmente, ele já não vê os Titãs como uma referência intelectual. Ele vê como uma referência Afetivo, emocional. mas não uma referência intelectual. Entendeu? Então, acho que é por aí. Bom, Ítalo? Posso falar um pouquinho? Pode. Claro. Obrigada, Grijó, por sua fala. Aproveitei bastante. É interessante quando você falou de Braque, me veio uma coisa. Eu não visito o túmulo de ninguém. O de Braque já visitei 2 vezes. Porque fica no cemitério Marran, que na França tem alguns na beira que você vê o mar, né, de lá. E ele tá enterrado num lugar que é perto do Manoir d'Angot, onde agora que me escapou, que escreveu mon Dieu, depois vem de um outro escritor nossa, que coisa! E a gente vai visitar esse Manoir e visita também esse cemitério, que é muito lindo e tem obra de Braque lá. Me veio essa lembrança. Não visito túmulo de ninguém, nem de Lacan, que é lá perto de casa, eu nunca visitei. Esse verão eu vou visitar o túmulo de Lacan. Me deu, enfim. Eu queria fazer só uma observação que tem a ver com o seguinte, se você quiser comentar. O Lacan, porque você conta essa história do presente, dos escritos, presente grego, Lacan era absolutamente antropofágico, porque o texto dele, eu falei outro dia, assim, ele é absolutamente também contextualizado, porque ele comia tudo que estava se passando em torno, no movimento psicanalítico, na literatura clássica. E o que ele faz? O Freud, ele citava quase que academicamente o Freud, né? Tinha lá todas as referências, Goethe, e não tinha você praticamente não lê uma página de Freud onde ele não faça referência a algo da literatura, a algum escritor, enfim. Mas o Lacan não. O Lacan já não dá tantas referências assim, até porque a maioria dos textos dele que a gente tem eram textos orais, falados, nem sempre, então, ele fazia essa referência muito clara, é a transcrição dos seminários, né? Ele faz em alguns, quando foram textos que ele escreveu, não é? Então, eu vou ligar isso ao que a Renata trouxe, né? O texto do Lacan pode provocar uma anorexia, então você só consegue ler se você pode suspender ou deixar cair essa anorexia, né? E poder comer esse texto antropofágico, e porque quando você pode minimamente se livrar um pouco desse sintoma, ele te mobiliza de um tal jeito, porque ele te obriga. Aí, nas fontes históricas, ele te obriga a dizer por que ele está falando da greve quando ele começa o seminário do RSI. Então, o tempo todo é um texto muito referencial, né? Então, só quando a gente consegue, ele te leva não só a buscar essa contextualização, quanto a mobilizar também, isso que eu vou chamar do teu universo aberto, digamos assim, né? Da sua própria experiência, não só intelectual, como de sujeito, né? A sua experiência de sujeito. Então, ele te conduz, se você se deixa levar, né, a isso, a colocar uma pedrinha a mais ali na psicanálise, né? Porque se tem uma coisa que ele intencionava, era que o texto dele fosse aberto nesse sentido, né? De que o texto dele obrigasse a cada um a inventar, né, a partir daquela leitura, né? Então,
de fato, é muito difícil Perfeito. essa entrada, né? Mas... Um dia desse eu peguei um seminário, minha mulher estava estudando aqui, aí eu vi na capa, uma capa muito bonita, e na capa estava um daqueles líderes do Maio de 68, o Daniel Cohn-Bendit. Aí eu falei, mas o Lacan escreveu... eu falei, o Lacan escreveu sobre Maio de 68? Ela disse, olha, não é um livro de história. Não é, né? Não é um livro em que ele conta. Eu falei, eu quero ler isso aí porque me interessa muito o assunto. Contra a cultura é um assunto pelo qual eu me detenho muito. Seria até um livro sobre isso, que se passou aqui no Espírito Santo, com uma banda chamada Os Mamíferos, que é uma banda contracultural. Mas, que é esse livro aqui, ó. Fazer minha propaganda. Esse livro aqui é um livro que fala sobre uma banda que existiu no Espírito em Vitória entre 67 e 70, que foi altamente antropofágica. Eles foram tropicalistas antes de Caetano e Gil, porque em 67, antes de Alegria surgir no festival e antes de Domingo no Parque, que são as duas bases do tropicalismo, eles já faziam a ideia antropofágica. E essa ideia, a ideia da contracultura, me interessa muito. E quando eu vi a capa que estava o Daniel Cohn-Bendit, eu falei, mais de 68. Mas aí minha mulher me estimulou e falou, não, esquece, porque não é um livro de história. Você não vai ficar sabendo. É um livro de psicanálise. Um seminário que ele deu, e ele cita, mas ele não conta a história, né, do movimento. Eu gostaria muito de ver, de ler a visão de Lacan ou de um psicanalista qualquer sobre, qualquer que eu falo aí, não é no sentido pejorativo, não é qualquer psicanalista. É um psicanalista de renome que fale sobre esse movimento. Mas eu não conheço. Se você souber de alguma coisa e puder até me orientar, eu gostaria de conseguir conhecer. E uma outra coisa que eu queria colocar... Fale. Não, porque é o seguinte, quando eu comecei a live, eu falei com o Ruth para a gente ir só até 19h30. Eu não sei se o Ruth vai manter essa linha, porque minha garganta está acabada, cara. Só um último comentário, assim, porque talvez o movimento antropofágico, ele não só depois nomeou o que sempre houve, eu não sei se você concorda, né? Eu gosto da literatura, mas não sou professora de literatura, mas talvez o nascimento do primeiro grande gênero, né, que foram as tragédias, elas não foram sem os mitos, né? Elas foram... elas comeram os mitos, né? E talvez os primeiros mitos inventados pelos aedos, né? Enfim, talvez fossem os primeiros textos originários, né? Enfim, mas as tragédias elas tiveram que comer os mitos para se produzirem, né? Então, eu fico pensando se desde sempre, né, a literatura sempre. Não é antropofágica, né? E não só depois foi nomeada. É isso. A Odisseia, o Rapsodo, ou também chamado de Aedo, que significa aquele que costura cantos, né? O Aedo é esse, é o costurador de cantos. Segundo consta, hoje os grandes estudiosos deixam isso claro, o Homero ele reuniu várias histórias que haviam sido contadas e o mais interessante, ele contou do jeito dele. Ele pegou histórias que já existiam, contadas por várias pessoas, e ao invés de ele reproduzir, que ele não podia fazer isso mesmo, porque não tinha um gravador, de ele reproduzir a história exatamente como havia sido contada, ele recontou. Essa recontagem, ou essa recontação, ela é antropofágica. Shakespeare fez isso? Shakespeare, né? Também. Sem dúvida. Também. Não há saída para a arte. Eu continuo batendo essa tecla. Concordo. Bom? Renata, concordo. Espero que tenha sido. Foi muito bom. Sido um bate-papo legal. Maravilha, muito obrigada. Eu ficaria muito tempo conversando com vocês, mas realmente eu estou sob efeito de remédio. Minha garganta deu. Eu não trabalhei quarta, nem quinta, nem sexta, quarta, nem quinta, nem hoje, por conta disso. Aí, mas como eu tinha Tem um já sprayzinho de própolis que é ótimo. Tem um sprayzinho de própolis que é ótimo. Quem dera que fosse só isso. Ontem, eu tô tomando um corticoide, cara. Ontem, Grijó trabalhou. Grijó trabalhou ontem. Ontem foi difícil também. Então, obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigado a vocês. Obrigada, Olha, obrigada. moço. Muito bom. Olha só, estou sempre disponível, tá? Sempre. Oba! Não Pode diga falar com isso, vocês. não diga isso. Não. Pra Obrigada. Ruth, Cuidado que a gente é antropofágico. Fofa. Foi um prazer. Pergunta muito grande, fica para pode ter depois. certeza. Tchau, tchau. Obrigada. Rever Obrigada. Darwin e ver Até a muita gente. próxima. Valeu. Ótimo, brigadão, Beijo valeu. pra vocês. Um beijo. Valeu, gente. Vai ficar gravado? Vai ficar Tá gravado? gravado, Ah. eu passo para você. Tá gravando, sim. Tá Depois eu Beleza. passo para você. Beijo, gente. Um Valeu. beijo. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigado pela Tchau, presença. tchau, Ruth. Ruth. Obrigada. Ó, o Visnik provavelmente vem o mês que vem, hein? Eu vou convidar o Grijó. O Visnik talvez venha Beleza. falar de Macunaíma. Ah, ótimo, Legal. convida ele para os dois, né, Isso. dialogarem. Tá bom. Muito Um beijo. Bye. Boa noite, Beijo, boa gente. noite. Bom fim de Tchau. semana. Tchau. Tchau.